Vamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu posso pregar para vocês hoje? Então tá bom. Vamos lá, Mateus 7, versículo 21. A Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que a Bíblia diz aqui? Que nem todo mundo aí da rua, ou que vai nas igrejas no domingo, ou na missa, ou seja que for, e que diz Senhor, Senhor, e acredita que Jesus é Senhor, não é só por isso que você vai chegar nos céus. De acordo com a Bíblia, isso não é suficiente. A fé, apenas fé, não é suficiente. Versículo 22. Isso aqui é Jesus falando. Muitos me dirão, olha isso, muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha aí, Tatiana, profetizando. Não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Existe um tema muito importante, que nós não falamos muito nisso na igreja, mas é o tema da religiosidade. Existem muitas pessoas aqui em Portugal, lá em Londres, lá no Brasil, em vários países, que são religiosos, mas não são comprometidos. Que são religiosos, mas como o Murilo falou nas boas-vindas, não são espirituais. Você acreditar que Jesus é Deus, você até expulsar demônios, imagina se eu expulso algum demônio aqui, e eu acredito em Deus, e eu sou uma pessoa que está de terno, e estou lendo a Bíblia, não só por isso eu sou o povo de Deus. Não só por isso, se eu morrer, eu vou para o céu hoje. Você pode estar aqui hoje, de terno, bem vestida, você pode vir aqui hoje de manhã, mas dentro do seu coração, talvez hoje você não está bem com Deus. E para Deus o que importa é isso. Não é o fato das ações, mas é o fato do que está no seu coração hoje. Título da pregação: Além da religiosidade. Além da religiosidade. O que é ser religioso? Ah, Lucas, eu pensei que ser religioso é algo bom. Não, é você fazer parte de uma religião, e a nossa religião aqui é o cristianismo, né? E quando eu paro as pessoas na rua para convidá-las para estudar a Bíblia, para convidá-las para que elas mudem de vida, como eu tenho mudado de vida, as pessoas falam, mas eu não acredito na religião. Eu acho que religião e ciência são duas coisas diferentes. E sabe, quando alguém fala isso para mim, eu levanto minha mão e eu falo, toca aqui. Porque eu acredito a mesma coisa que você. Eu acredito que a religião, ela não é suficiente. Eu acredito que a religião e a ciência muitas vezes não andam juntas. Mas eu acredito que a Bíblia e a ciência andam juntas. Eu acredito que a Bíblia tem a capacidade de transformar nossas vidas. Não um compilado de doutrinas de homens. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas a Bíblia é capaz de mudar nossas vidas. Olha lá em Mateus 23. Vamos lá. Mateus 23, versículo 27. Vamos ver como Jesus tratava os religiosos na época dele. Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Quem eram os religiosos na época? Eram as pessoas que se diziam seguir a Deus, que seguiam a palavra de Deus, né, os mandamentos de Moisés e tudo mais, realmente a palavra de Deus, mas que não seguia Jesus Cristo. Vocês são como sepulcros caiados. Mateus 23, 27, ok? Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Olha a maneira como Jesus lidava com os religiosos naquela época. Você pode estar bonito por fora hoje aqui no culto, mas por dentro está cheio de imundície. Versículo 28. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo,
mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Você acha que você veio hoje aqui, domingo de manhã, escutar uma palavra que conforte o seu coraçãozinho e que você volte para casa e possa assistir a sua Netflix? Você pode sair daqui agora. Não era assim que Jesus falava com as pessoas. Jesus era forte, Jesus tinha firmeza quando ele falava, principalmente com os religiosos. O que é um sepulcro caiado? Caiado porque vem de cal, porque os sepulcros, os túmulos, eles eram pintados de branco, para que ficasse evidente as pessoas não pisassem em cima e não fosse considerado impuro. Que se tocasse algo que é morto, você é considerado impuro. Então Jesus fala, olha, vocês são sepulcros caiados. Ou seja, vocês são bonitos por fora, mas por dentro são ossos que estão em decomposição. Se você vai para um cemitério, você vê os sepulcros, você vê... Tem até alguns cemitérios que tem tipo umas coisas muito lindas, né? Você até entra dentro do túmulo e você vê aquelas imagens e tudo mais, e por dentro é só osso. Eu quero deixar bem claro aqui, se um dia eu morrer, não façam isso comigo. Okay? Use esse dinheiro para alguma outra coisa, né? Mas é assim que nós podemos agir hoje em dia. Sermos bonitos por fora e parecer justos, mas por dentro está cheio de todo tipo de imundície. Religiosidade é uma necessidade de prezar pela sua imagem. Isso é alguém religioso. É alguém que vive pensando o que as pessoas estão pensando de mim. O que as pessoas estão pensando do meu sepulcro aqui caiado. E por conta disso, por conta dessa necessidade de você estar preocupado com o que as pessoas pensam de você, você se torna alguém superficial. Todo religioso é alguém superficial. Você vai para uma igreja religiosa, aí aqui em Portugal, qualquer igreja religiosa, você entra, as pessoas, a paz do Senhor, como você está? Tudo bem? Com a voz do Juliano? Não? Tudo bem? Como você está? Tudo bem. Benção, irmão. Benção. Vamos ler aqui Salmos. Isso não era como Jesus fazia na época. Todo religioso é alguém superficial. Todo religioso. É alguém que não muda totalmente por dentro. Alguém que não é profundo. Ser religioso é ter aparência de compromisso, mas sem compromisso. Todo religioso não quer ter compromisso com as coisas. Porque ele quer ficar na dele, ele é egoísta. Religioso é fazer o que tem que fazer, mas não ser o que tem que ser. O religioso, ele se preocupa em fazer, em estar, mas não em ser. Eu separei aqui, eu falo isso porque a minha dificuldade hoje é ser religioso. A minha dificuldade é eu querer me aparentar bem e quando eu estou sozinho, eu quero ficar egoísta. Essa é a minha dificuldade. E eu separei aqui as top 3 atitudes de um religioso. Amém? Então, vamos estudar as top 3 atitudes de um religioso. Primeira atitude de um religioso. Religiosos não querem compromisso. Olha em Apocalipse 3. Religiosos não querem compromisso. Você é religioso hoje? Se você se identificar com alguma dessas características, eu quero te inspirar que ainda há tempo para mudar. Amém? Assim como a Gabi teve uma oportunidade, não aceitou. Mas teve uma segunda oportunidade e mudou. Talvez hoje você tenha tempo de mudar ainda. Apocalipse 3:15 diz: conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou se você fosse quente. Aqui João ele escreve uma carta à igreja de Laodiceia. E aquela igreja, qual que é o problema daquela igreja? Eles estavam religiosos. Eles não estavam nem frios, eles não estavam ateus, mas eles não estavam nem quentes, eles não estavam comprometidos. Eles estavam religiosos. Versículo 16. Assim, porque você é religioso, é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É melhor você estar frio do que você estar morno. É melhor você abertamente declarar, olha, eu não sou um discípulo e eu preciso de ajuda, do que você estar aqui com uma aparência de piedade. É isso que a Bíblia diz. É melhor você estar frio ou quente do que morno. Se você está estudando a Bíblia e pensa que deve levar mais tempo para ser batizado e ser um discípulo,
Isso é porque você é alguém religioso. Ah, eu preciso de mais tempo, eu preciso estar um pouquinho mais na minha morneza. Não, a gente precisa ser batizado o quanto antes. Amém? Jesus, em Marcos 1,16, quando ele chama Simão e André, eles imediatamente seguem a Jesus. Um religioso, ele imediatamente, ele não quer seguir a Jesus. Precisamos imediatamente seguir a Jesus, amém? Segunda característica de um religioso. Os religiosos, eles são superficiais e não são diretos. Um religioso, ele não é direto. Joel capítulo 2, versículo 13. Um pouquinho difícil de achar Joel, tá bom? Mas está antes de Amós. Espero ter ajudado aí. Joel 2, versículo 13. Está depois de Oséias também, ok? Aqui o Tarcísio chegou. Boa, Tarcísio. Bem-vindo, Tarcísio. Joel 2, versículo 13. Você é alguém religioso hoje? A Bíblia diz aqui: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrepende-se e não envia desgraça. A Bíblia diz claramente: precisamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Imagina uma equipe de futebol. E nessa equipe de futebol, todos chegam lá e todos estão trajados da melhor camiseta, todos estão com a melhor chuteira, a chuteira do Cristiano Ronaldo, ok? Todos têm aquela bola da Copa do Mundo e eles vão começar a jogar. E quando eles jogam, eles começam a passar a bola entre eles. Eles começam a não correr atrás da bola, a andar só atrás da bola. E ninguém quer fazer gol. Imagina que ridículo seria assistir um jogo assim. Talvez o Corinthians jogue assim? Será? Não? O Palmeiras que joga assim? Não? São Paulo joga assim? É o São Paulo que joga assim? Ah, ok. Talvez o Benfica que joga assim, o Sport? Ah, ok. Mas esse pode ser você hoje. Você está trajado na melhor roupa. Você veio aqui no hotel e a gente está aqui lendo a Bíblia, mas você não quer fazer a vontade de Deus. É assim que Deus pode olhar pra gente hoje. Como jogadores que tem tudo na mão. A gente tem a Bíblia na mão. Mas a gente é muito religioso para fazer gol para Deus. A gente é muito religioso para compartilhar a nossa fé. A gente é muito religioso. E esse pode ser, o título da pregação é Além da Religiosidade. A gente precisa estar além da religiosidade, amém? Além da religiosidade. Um religioso, ele não lida profundamente com os problemas. Um religioso é alguém superficial. Você vai para qualquer igreja religiosa, a pessoa fala paz do Senhor e em casa está fazendo outra coisa. Um religioso, ele não é direto muitas vezes. Ele é alguém que enrola. Um religioso, por ser superficial, ele quer enrolar as pessoas. Ah, sabe, irmão, eu vou estar aí na reunião, mas eu só preciso ver algumas coisas em casa. Não, só seja direto. Não, fale diretamente. Você consegue, você quer estar ou você não quer estar. Você quer ser um discípulo ou você não quer ser um discípulo. Ah, eu vou ser um discípulo, mas daqui um mês. Eu preciso de alguns tempos, eu preciso resolver algumas coisas. Não, a gente precisa ser direto um com o outro aqui, amém? Precisamos ser profundos e diretos. Seja seu sim, sim e seu não, não. No nosso grupo de WhatsApp, muitas pessoas votaram lá, que estariam no evangelismo durante a semana, mas nem todo mundo esteve dos que votaram lá. Seja direto, se você não pode votar, tudo bem, só diz que você não pode ir, amém? Mas se você pode ir, você diz que sim e você cumpre com a sua palavra, amém? Não vamos ser uma igreja de religiosos, amém? As pessoas que mais Jesus pregava contra não eram os bêbados, não era contra os adúlteros, não era contra as prostitutas, era contra os religiosos. Essas eram as pessoas que Jesus mais era firme. Com os religiosos, que eram os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, todas as seitas do judaísmo, e com os discípulos, quando eles eram religiosos. Tanto que ele fala para Pedro, afaste de mim, filho de Satanás. As pessoas que mais Jesus era forte e firme eram com as pessoas que eram religiosos. Porque os religiosos, eles acham que estão perto de Deus, mas não estão perto de Deus. E por isso que Jesus era forte. Porque é mais fácil alguém que está com um pecado muito evidente ver que está longe de Deus, do que com alguém que está com o sepulcro caiado. Com aquela aparência de piedade, mas que nega o poder de Deus.
Com essas pessoas, Jesus era muito mais firme. E é com essas pessoas que precisamos ser firmes também, amém? Ontem, por exemplo, anteontem, na verdade, a gente teve uma festa, foi muito incrível, não? E chegou um cara lá que estava claramente alterado, né? Ele estava embriagado, né? E, sabe, a gente teve que expulsar ele de lá, era na minha casa, né? A gente teve que tirar ele de lá. Mas eu não quero que ninguém aqui julgue pessoas assim. Jesus, quando ele estava com a mulher adúltera, ele fala, vai e não peque mais. Mas talvez a gente possa até estar pecando nas nossas casas, ou pecando nos nossos trabalhos, nas nossas universidades, e vir aqui com aparência de piedade. Pelo menos esse cara, ele veio como realmente quem ele é. Isso é incrível, não? Sim, ele está em pecado, amém? Ele quer estudar a Bíblia, eu estou conversando com ele aqui, mas ele realmente veio como quem ele realmente é, e não com uma aparência de piedade, e não como alguém religioso, amém? Irmãos, não vamos ser religiosos. Não vamos ser religiosos. Gálatas 1, versículo 10. Se você é alguém hoje que se preocupa muito com a sua aparência, se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar de você, eu fui alguém assim. Totalmente assim. Totalmente assim. E muitas vezes eu posso agir assim também. Preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Preocupado com o que eu preciso falar, ou como eu preciso agir, não de acordo com o que Deus vai me julgar, mas com o que as pessoas vão me julgar. Olha lá em Gálatas 1, versículo 10, a Bíblia diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou eu tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, amém? Amém. Irmãos, nós precisamos parar de nos preocupar com a nossa aparência. O nosso convívio aqui na igreja, quando nós venhamos, quando a gente vem aqui para cá no culto também, quando a gente vem para cá para o culto, a gente precisa estar preocupado em ser aberto um com o outro. O nosso convívio não é só para ficar falando de futebol e de música e de sei lá o que mais que é superficial. O nosso convívio tem que ser, olha, eu estou lutando com esse pecado. Eu preciso de ajuda. É a gente chamar um outro aqui e ser aberto. E realmente mostrar quem a gente realmente é. Porque senão isso aqui vai se tornar uma igreja religiosa. Onde a gente vem aqui para um show, aí a gente vai começar a ter uma banda, a gente vai começar a ter uma bateria ali, todo mundo vai curtir, vai sair daqui no hype e segunda-feira já tá outra pessoa. A gente precisa se transformar aqui na reunião. Por isso que é importante a gente ser profundo um com o outro. Amém? Estamos para agradar a Deus e não a homens. E não a homens. Terceira característica de alguém religioso. E de novo, se você tem alguma dessas características, bem-vindo ao clube. Eu também tenho algumas características. Mas a gente pode mudar. Amém? Amém? Terceira característica. Religiosos não se importam com Jesus. Não se importam com Jesus. Olha lá em Colossenses 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8. A Bíblia diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. As tradições humanas são essas doutrinas humanas de igrejas religiosas que não estão fundamentadas na Bíblia. É você, um católico, vai batizar um bebê. É você, um pentecostal, vai falar, não, eu aceito Jesus no meu coração. Onde que está na Bíblia que você precisa aceitar Jesus no seu coração? Jesus precisa te aceitar. Não você aceitar Jesus. Ninguém foi convertido porque aceitou Jesus no coração. Nenhum bebê foi batizado na Bíblia. Agora, se você está apegado a tradições humanas, de cartilhas de igrejas, de doutrinas de homens, ok, você é alguém religioso. Mas a Bíblia diz, não se prenda, não deixe que essas filosofias humanas te escravizem. Esteja apenas fiel à Bíblia. Um religioso ele não se importa com Jesus. Ele se importa com hype, ele se importa com ser um clube social como igreja. Ele importa da igreja querer estar junto e a gente poder curtir junto e criar memórias juntos, mas memórias que vão desaparecer nessa terra. Alguém que realmente ama Deus profundamente, entende o sacrifício de Jesus, só está disposto a fazer o que Jesus quer. Só está disposto a fazer o que a Bíblia quer.
Por que você quer ser um cristão? Para ter uma vida melhor? É isso que você quer ser um cristão? Para ter um marido um dia, uma esposa um dia? Você quer ser um cristão porque as bênçãos do cristianismo são várias. Você faz amizades muito legais, você consegue um trabalho bom, e aí tem uma outra filosofia vã, que é a teologia da prosperidade, né? Você quer ser um cristão porque você vai ganhar um trabalho melhor, e você vai ter uma vida melhor. Se você está aqui por isso, você é alguém religioso. A gente tem que estar aqui por Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente. Ainda que eu perdesse tudo que eu tenho hoje, eu teria tudo ainda, que é Jesus Cristo. É assim que a gente tem que pensar, irmãos. É assim que a gente tem que pensar. Quando você foi batizado, você não assinou um contrato dizendo que você vai receber um casamento incrível, uma vida melhor, um emprego dos sonhos. Você não assinou um contrato. Você assinou um contrato com Jesus. Com Jesus. E precisamos fazer o que fazemos por Jesus. Qual é a consequência agora, irmãos, de sermos religiosos? A consequência de alguém religioso é que essa pessoa mancha a imagem de Jesus. Essa é a consequência. Eu era ateu, porque eu via religiosos. Eu ia para uma igreja pentecostal, batista, presbiteriana, eu já fui para a igreja católica, e eu via aquilo lá e pensava, essas igrejas não se importam com você realmente, profundamente. Essa igreja só quer ver você chorar no culto e você levantar a mão e tá tudo bem. E aí, quando mais eu lia a Bíblia, mais eu olhava para essas igrejas, eu pensava, não, mas tem uma discrepância enorme aqui. Tem uma discrepância enorme. A consequência religiosa é que você mancha a imagem de Deus. A maior estratégia que Satanás hoje em dia não é falar que não existe Deus. Não é falar que não existe Deus. A maior estratégia que Satanás hoje em dia é falar que sim, existe Deus, mas não é o Deus que realmente é. E usar pessoas para defenderem esse Deus. É isso que Satanás tem feito hoje em dia. Por meio da religião. Por meio da religião. Por isso que Jesus chamava os fariseus de hipócritas religiosos. Porque é isso que eles faziam com Deus. Eles manchavam a imagem de Deus. Vamos lá, irmão. Eu vi lá no Instagram recentemente, faz na verdade 2 semanas, que eu parei de usar Instagram faz 1 semana, amém? Me libertei, estou liberto de usar Instagram. Mas eu vi umas 2 semanas atrás um gajo lá falando sobre... ele era ateu, e ele diz, olha, eu não consigo acreditar no cristianismo, porque eu nunca encontrei um cristão que realmente estava maluco para converter outras pessoas. Porque se você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e você acha que... E ele falou isso, você acha que eu vou pro inferno por ser ateu? Quanto que você vai querer me ajudar? Você deve estar dando todo o coração. Mas por conta da religiosidade das pessoas, as pessoas não querem ajudar ninguém. As pessoas só querem convidar você para ir para a igreja delas e levantar a mão e pronto. Entende? E ele falando isso, nossa, eu sou ateu por causa disso, porque eu nunca vi alguém que realmente quisesse estudar a Bíblia e me ajudar a entender mais a Bíblia, porque a pessoa acredita que isso aqui é sagrado. Então quer dizer que ela não acredita que isso é sagrado. Porque se você acredita que a Bíblia é algo sagrado, você deve estar saindo daqui do culto hoje pregando para todo mundo aqui. Se você acredita que isso realmente tem poder de transformar a vida de alguém. Se realmente você acredita que foi salvo, porque até hoje, mas se você realmente acredita que você foi salvo e a Bíblia tem o poder de salvar, então por que você não trouxe alguém para estar aqui com a gente hoje? Aqui a gente pode ter muitas mais pessoas, gente. Esse espaço cabe umas 50, 60 pessoas. Quem lembra do culto inaugural que a gente teve? 61 pessoas aqui nesse espaço. Cabe, tinha pessoas até ali assistindo. Foi um culto, foi incrível. Entende? Mas se você realmente acredita no poder da Bíblia, você vai trazer alguém aqui. Eu quero trazer alguém aqui também, amém? Como você pode considerar um livro sagrado e não o ter lido inteiro ainda? Se você acredita que a Bíblia é o livro capaz de transformar a vida de alguém, é o livro sagrado, a palavra de Deus, eu quero encorajar você a ler a Bíblia inteiro. Amém? A ler a Bíblia inteiro. Agora, essa é a primeira parte da pregação, sobre religiosidade. Amém? Mas a segunda parte é como nós podemos lutar contra a religiosidade. Amém? Estão felizes? Estão animados? Vamos lutar contra a religiosidade? Ok. Como lutar contra a religiosidade? Sendo espiritual. Sendo espiritual. Nós precisamos estar além da religião. Essa igreja é uma igreja que está além da religião. Além da religião. A nossa vida deve estar além da religião. O que é ser alguém espiritual?
Ser alguém espiritual é você amar a Deus mais do que as pessoas pensam sobre você. Um religioso, ele quer mais do que estar apenas com Deus. Esse é alguém religioso. Ele quer mais do que apenas estar com Deus. Alguém espiritual só quer estar com Deus. Só quer estar com Deus. É acordar de manhã, é ter seu tempo com Deus, ler a Bíblia, orar, ter seu relacionamento com Deus. Isso já é o suficiente para o seu dia. Independente do que acontecer durante o seu dia, se você for alguém espiritual, você só se importa em estar perto de Deus, amém? Isso é alguém espiritual. E quem foi um dos grandes religiosos na Bíblia? Paulo. Vamos lá para Atos capítulo 9. Paulo não, né? Saulo foi um dos maiores religiosos. Atos capítulo 9. Vamos lá, irmão. Versículo 1. Estamos estudando o livro de Atos, amém? Atos 9:1 diz: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Aqui a Bíblia diz que Paulo respirava ameaças de morte. Paulo acordava querendo perseguir os cristãos. Paulo tomava o pequeno almoço pensando em perseguir os cristãos. Almoçava perseguir os cristãos. Jantava perseguição. Ele respirava isso. Ele era alguém contrário ao cristianismo de verdade. Porque ele é alguém religioso. Alguém que é religioso, a pessoa odeia compromisso. Saulo, ele via os discípulos pregando, os discípulos ajudando outras pessoas, os discípulos evangelizando, e ele odiava isso. Porque ele via um compromisso a Deus. Quem é religioso não gosta de ver outras pessoas comprometidas com Deus. Ah, não acredito que você vai no domingo de manhã, às 9 da manhã você está saindo de casa para ir para o culto. Por quê? Porque a pessoa... Por que você não fica em casa? Ou por que você não vai para o culto às 5 horas da tarde? Porque a pessoa não quer ter compromisso com Deus. Versículo 3. A Bíblia diz: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso é incrível, não? Porque quando nós somos perseguidos, as pessoas não estão perseguindo a gente, elas estão perseguindo Jesus. Olha que incrível isso. Se você é um discípulo de verdade, você tem que ser perseguido. É o que a Bíblia diz. Vocês serão perseguidos no meu nome. Se você não tem sido perseguido no seu trabalho, na sua universidade, é porque você não está vivendo como discípulo ainda. Amém? Se você participa do pecado na sua universidade, do pecado no seu trabalho, tem muitos pecados, né? Por exemplo, fofoca é um dos pecados que tem no nosso trabalho, que tem na nossa universidade. Pessoas que querem fazer. Se você participa dessas coisas, você não vai ser perseguido. Agora, se você prega contra essas coisas, aí eles vão querer te perseguir. Mas eles estão perseguindo, na verdade, a Jesus Cristo. Amém? Versículo 5 diz: Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, que não foi o que morreu em Atos 5. Amém? Senão ele não estaria aqui, né? O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Isso me lembra um pouco Portugal, né? Que tem direita e esquerda, né? Nossa, chamada Direita. E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios
e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso me lembra um pouco quando eu compartilhei no último culto que eu estava no ensino médio. Eu fazia perseguição com as pessoas, não, eu fazia bullying com as pessoas. E quando eu me tornei um discípulo, eu passei a sofrer bullying. Parecido com Saulo aqui, né? Começou a sofrer o bullying. Mas o versículo 17 diz: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente. Perceberam essa palavra? Imediatamente. Não depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 3 meses. O batismo que mais demorou na Bíblia foi o batismo de Paulo. E demorou só 3 dias. Por que demorou 3 dias? Porque ele estava cego por 3 dias. Ele ficou 3 dias cego, ele não tinha ninguém. Ele estava indo até Ananias. Ananias foi até ele. E aí ele foi batizado. Amém? Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo se tornou Paulo. Ele foi de religioso hipócrita para alguém espiritual. Esse foi Saulo. Paulo, e claro, Saulo e Paulo são a mesma pessoa, amém? Saulo era o antigo nome dele. Paulo, ele abandonou tudo para estar com Deus. E esse é meu primeiro ponto. Nada além de Deus. Nada além de Deus. Nós não precisamos de nada além de Deus. E eu quero que você saia com essa convicção aqui hoje. Você não precisa de mais nada além de Deus na sua vida. Nada. Você não precisa de um anjo, o anjo Gabriel, que chegou a Maomé para revelar coisas a mais da Bíblia, e por isso que tem a religião dos muçulmanos hoje. Isso foi além de Deus. Você não precisa de um papa para falar além de Deus, que é além do que está na Bíblia. Amém? Você não precisa de, sei lá, milagres, porque até os milagres podem vir de Satanás também. Você não precisa disso, isso é além que está na Bíblia. Você não precisa de uma tradução do Novo Mundo, que é o que os Testemunhos de Jeová têm hoje. Eles pegam a Bíblia e eles traduzem para a tradução do Novo Mundo e mudam algumas coisinhas, porque eles querem fazer além da Bíblia, além de Deus. Você não precisa de Ellen White, dos Adventistas, porque isso é além da Bíblia, amém? Você não precisa de revelações pentecostais, que acrescenta na Bíblia. Você não precisa disso. Você só precisa de Deus. E como você consegue saber de Deus? Da Bíblia. Ponto. É daí, por isso que todo mundo aqui tem uma Bíblia, amém? Eu espero que todo mundo aqui trouxe uma Bíblia, amém? Por quê? Porque é só isso que a gente precisa. A gente precisa apenas de Deus. E foi isso que a Gabriela compartilhou hoje aqui, na comunhão dela. A Gabriela, ela nasceu num ambiente muito difícil. E esse mesmo ambiente, onde ela via tantos pecados, era o mesmo ambiente de uma igreja religiosa. Olha isso. E por conta disso, muitas pessoas se desviam de Cristo hoje. Por quê? Porque elas nascem na igreja, elas vivem a vida inteira dela na igreja, ela vê a hipocrisia da igreja e se torna ateu. Isso é o mais comum que a gente vê aqui em Portugal, não é? Você vai para a universidade, mas eu fiz a catequese quando eu era pequeno, mas hoje eu não acredito em Deus. Ou eu sou da igreja, sei lá, pentecostal há muito tempo, mas sabe, eu estou desviado. Por quê? Não é só problema da pessoa, é problema do sistema. É problema de tudo aquilo lá. É problema por quê? Porque as pessoas só vivem de maneira religiosa e não querem seguir de acordo com Jesus Cristo. Amém? E é isso que a Gabriela viu. E por isso ela se desviou. Não, se desviou, porque ela já estava desviada. Porque já estava, né? Mas ela encontrou a Bíblia. Ela não encontrou Ellen. Ela não encontrou a nossa igreja. Ela encontrou a Bíblia. Quantas pessoas a gente estuda a Bíblia e que estão há anos na igreja e não sabe abrir o livro de Mateus na Bíblia? Por quê? Porque vive de maneira religiosa. Salmos 23:1. Olha o que diz. Escritura bem famosas. Essa escritura não é só para você colocar na cabeceira da sua cama, amém? Deixar a Bíblia aberta ali na cabeceira da sua cama, empoeirando, e você não pega a Bíblia para ler. Olha isso, é bem simples. O Senhor é meu pastor e de tudo eu terei falta. Não é o que está escrito aqui? O que está escrito aqui? De nada terei falta.
Você não precisa de nada além de Deus, amém? O que falta para você? O que falta para você estar feliz? O que falta para você estar sorridente aqui hoje? O que falta para você se arrepender dos seus pecados? Nada! Só Deus. Se você ama Deus, você faz acontecer. Amém? Você pode acordar feliz e pensar que se você acordou e teve seu tempo com Deus, isso já te traz toda a felicidade que você precisa. Deus é o único que traz toda a felicidade que você precisa. Amém? Voltando para Atos 9. Vamos lá, Lucas. Estão acordados? Sim, amém. Vamos lá. Ok. Atos 9, versículo 20. Logo começou, aqui Saulo, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Saulo, que matava cristãos, que participou na morte de Estevão, agora estava pregando a favor de Jesus. O que você acha que os cristãos pensaram aqui? Imagina alguém que estudou a Bíblia aqui, por exemplo, parou de estudar a Bíblia e começa a perseguir cada um de nós aqui e mata o Juliano. E aí ele chega aqui e fala, eu estou arrependido, eu me batizei, um cara lá de Londres, um discípulo lá me batizou, que foi Ananias, né, me batizou, e ele começa a pregar sobre Jesus Cristo. Como que você reagiria a isso? Versículo 21. 21. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus. Ele confundia as pessoas. Porque ele era uma pessoa tão ruim. E se você fosse uma pessoa tão boa que as pessoas ficavam confusas. O poder de Deus, ele confunde as pessoas. Amém? O que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Né? Versículo 22. Saulo confundia as pessoas, os judeus que vinham em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa confusão demonstrava que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Então, antes ele matava os cristãos junto com os judeus. Agora os judeus vão matar Paulo. Né? Versículo 24. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Ele era esperto. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto ali, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que realmente ele fosse um discípulo. Olha isso, versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Amém. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso, que era a cidade natal dele. Que é da onde ele veio, Paulo de Tarso. Não? E é onde nós precisamos evangelizar. Talvez um dia eu vou ter que voltar no Brasil para pregar lá. Amém? Talvez um dia a Dina vai para Guiné-Bissau pregar lá na Guiné-Bissau. Amém? A gente não tem igreja no Paraná ainda também. A gente tem igreja no Paraná. Não, e é por isso que o Antônio, daqui 2 domingos, ele vem para Portugal. Porque o Antônio, ele é português, ele é um discípulo que está lá em Londres, e ele vem para Portugal pregar a palavra de Deus aqui. Amém? E Saulo, ele também foi para Tarso, versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Antes estavam sendo brutalmente perseguidos, no começo de Atos 8, final de Atos 7, e agora estavam em período de paz. Tudo porque Paulo foi batizado. Olha como Paulo era, né? Eu imagino Paulo chegando no céu e encontrando os discípulos que ele matou. Imagina isso. Ele chegando no céu e encontrando os discípulos que ele matou. Um dia nós vamos chegar nos céus. E nós vamos batizar as pessoas que um dia nós pecamos contra. Aquela pessoa que você usou droga um dia junto. Aquela pessoa que você foi sexualmente imoral junto. Aquela pessoa que você xingava junto. Um dia você vai batizar essa pessoa. E vocês dois vão estar nos céus. Vocês vão olhar um para o outro e falar, cara, como que a gente chegou aqui? Mas Jesus Cristo te fez chegar ali. Amém?
ela se edificava, a igreja se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor, amém? Amém. Paulo, ele só precisava de Deus, nada além de Deus. Se Paulo mudou, se o Juliano mudou, se eu mudei um dia, você pode mudar. Eu estudei a Bíblia com o Juliano. Eu posso dizer com firmeza, se esse cara mudou, se esse gajo mudou, você pode mudar também, amém? Se eu mudei, você pode mudar também. Se Paulo mudou, você pode mudar também. Por quê? Porque é por conta do Espírito Santo. Quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Isso em Atos 2:38. Você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te ajuda a mudar para sempre. Não importa quanto pecado você tem cometido, você pode mudar. Amém? Amém. E Paulo aqui, ele saiu das águas do batismo correndo, voando. Ele foi batizado e ele já estava pregando. E assim, quando alguém é batizado, deve ser. Você deve sair das águas do batismo correndo. Por quê? Porque Jesus, ele foi batizado, lá em Lucas 3. Ele foi batizado. E o que aconteceu depois, no capítulo seguinte? Ele foi tentado por 40 dias no deserto. Quando alguém é batizado, essa pessoa é a pessoa alvo número 1 de Satanás. Porque a pessoa com que Satanás está, como assim? Ela foi salva. Então ele vai querer atacar você. Então por isso que quando nós somos batizados, nós precisamos sair da água correndo. Sair da água evangelizando, sair da água conversando com as pessoas, ajudando as pessoas a estarem perto de Deus. Amém? E nos prepararmos para isso. Vamos sair das águas do batismo, irmão, e ajudar outras pessoas. Amém. Talvez você diga hoje, eu entendo, Lucas, que eu não posso ser alguém religioso. Mas mesmo assim eu quero ser alguém religioso. Se você mesmo assim, depois de toda essa pregação, quer ser alguém religioso, você pode ser. Em Tiago capítulo 1, olha lá o que diz. De novo, não é contradição, é paradoxo. Amém? A Bíblia não tem contradições, ela tem paradoxos. Paradoxos são coisas que parecem se contradizer, mas não se contradizem. Tiago 1, versículo 27, a Bíblia diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Essa, irmãos, é a religião que a gente segue. Não, a gente não é religioso no sentido de sermos superficiais, no sentido de falarmos a paz do Senhor, mas ter uma vida totalmente diferente, no sentido de ser um sepulcro caiado. Mas nós somos religiosos no sentido de não nos corrompermos pelo mundo. Se você não se corrompe pelo mundo, independente do que a pessoa do seu trabalho fala com você, se você não ri daquela piada impura, se você não se corrompe pelo mundo, você é alguém que tem a religião certa. Muito bom, irmão. Você é alguém que tem a religião certa. Irmão, se for para ter uma religião, que seja a Bíblia. Amém? E para Deus já todas as glórias. Amém.